Capítulo 67. Um caminho e um propósito. Faíscas escaparam da fogueira quando um tronco caiu. Farda não se mexeu. Ele não estava olhando para o fogo. Estava olhando para a direita, onde ela estava sentada com as costas apoiadas em uma pedra, as pernas encolhidas junto ao peito, o olhar perdido nas chamas. Faenir estava enroscado ao lado dela, a cabeça apoiada nas patas, os olhos fixos no alto, sem nunca se desviarem de ela. Ela não falava desde que fugiram do acampamento. Não fazia dias. À noite, tremia e se arrepiava, com o pinheiro-lobo ao seu lado como um sentinela incansável. À luz do dia, caminhava, comia, bebia e esperava o pôr do sol. Farda não gostava disso. Algo estava muito errado. À esquerda de Farda, Ala se levantou, a terra rangendo sob suas botas. À luz da fogueira, os cabelos brancos da mulher contrastavam ainda mais com a escuridão da noite. Ela encarou ela por um instante, depois soltou um suspiro. Vou me juntar a Elin na vigília. Afinal, ele é cego. Pensando bem, chamar isso de vigília é um pouco insensível, só me levou algumas centenas de anos para perceber isso. Antes tarde do que nunca. Ela se inclinou para Farda ao passar, baixando a voz para um sussurro. Tente fazê-la falar. Tudo isso é meio inútil se não sabemos para onde estamos indo. Se ela não falar, eu voto pelo sul. Vaerlion ou Land's End. Algum lugar bem longe desta loucura. Talvez até Carvos. Eles fazem um bom rum. Ala se endireitou, caminhou até ela, estendendo um odre de água e o sacudindo, a água chacoalhando dentro. Você precisa beber mais, quer fale ou não. Ela não desviou o olhar do fogo, mas Faenir estava de pé em questão de segundos, com os pelos eriçados, os lábios repuxados, um rosnado feroz ressoando em sua garganta, a luz do fogo fazendo seus olhos brilharem com um branco sobrenatural. Ala revirou os olhos, jogou o cantil no chão ao lado de ela e saiu andando. Malditos lobos! Volfine, sussurrou Farda, observando a noite engolir Ala. Faenir deu um último grunhido e se deixou cair de volta ao lado de ela, com a cabeça apoiada nas patas. Você vai ter que falar uma hora ou outra. Farda pegou um galho e o quebrou em pedaços, jogando-os no fogo um a um. Se não, vamos vagar pelo resto da vida. Um silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo crepitar da lareira. Então, o olhar de ela se desviou, e ela o encarou, seus olhos brilhando em um tom âmbar. Você sabia? Sabe de uma coisa? Sobre o acólito. Ristiavel. Ela apenas encarava. Havia algo mudado nela, algo alterado em sua essência. Ela sempre fora perspicaz, sempre rápida no raciocínio e sempre possuíra um espírito diferente de qualquer outro que ele conhecera. Mas agora ela estava mais fria, forte e frágil ao mesmo tempo, como aço fino como papel. Não, disse Farda, sinceramente. Eu não fazia ideia. Você só sabe mentir. Farda ergueu uma sobrancelha. Você sabia quem eu era o tempo todo. Desde o momento em que nos conhecemos em Giza. A única razão pela qual você conseguiu colocar Shireia e eu naquele navio foi porque sabia quem eu era e quem era Kalen. Qual era o seu plano? Me capturar, me usar como isca. Havia uma apatia na voz de ela, uma sensação de distanciamento que incomodou Farda. Sim. Ele assentiu, mordendo a parte interna das bochechas enquanto olhava para o fogo. Não fazia sentido mentir para ela. Ela já sabia, isso era óbvio, e sua mente era mais rápida que a dele. Você poderia ter me levado em qualquer ponto entre Giza e Berona. Por que não o fez? Eu disse a mim mesmo que seria mais fácil se você caminhasse com seus próprios pés, menos difícil. Farda balançou a cabeça. Mas, na verdade, não sei por quê. Você matou Shireia. Farda assentiu com a cabeça. Ouviu ela inspirar profundamente. Esperava que ela avançasse sobre ele, arranhasse seu rosto, tentasse atravessá-lo com sua própria espada, mas, ao erguer o olhar, viu que ela estava apenas sentada, encarando as chamas. Você me deixou para ser capturada em Berona, disse ela, sem nunca olhar para ele. Isso eu já tinha percebido há muito tempo. Aqueles homens vieram atrás de mim rápido demais para ter sido coincidência. Você foi enviado para me levar. Você matou Shireia. Você me deixou para morrer em Berona. Ela encontrou o olhar de Farda, o primeiro sinal de emoção tocando seu rosto no tremor de seus lábios. Por que estamos aqui? Por que você me libertou? Que jogos você está jogando, Farda? Estou cansada demais para jogos. Farda desviou o olhar de ela e concentrou-se na terra seca a seus pés. Bateu com a mão no bolso,
sentindo o clique da unha contra a moeda. Hesitou por um instante, depois tirou a moeda do bolso, o metal fosco brilhando à luz da fogueira. Essa maldita moeda não. Ela balançou a cabeça, um rosnado surgindo em sua voz. Farda segurava a moeda na palma da mão esquerda, passando os dedos sobre sua superfície desgastada pelo tempo. Ilin e Ala me disseram que você estava com Farven. Ela está viva, aliás, Ala conhece Farven desde que ela era criança. Ela a deixou ir. Isso chamou a atenção de ela, e um lampejo de alívio surgiu em seus olhos. Se Farven estava lá, presumo que Coren também não esteja longe. Os dois são inseparáveis há muito tempo. Farda jogou a moeda para o alto, deixando-a cair na palma da mão. Leões. Ele engoliu em seco. 249 anos atrás, meu dragão, Shiniara, morreu. Ela ergueu o olhar, mas, a julgar pela falta de surpresa em seu rosto, Farda imaginou que Coren já lhe havia contado essa parte. Ele inspirou profundamente, a garganta apertando, um tremor se instalando em suas mãos. No dia em que ela morreu. Ele parou. Ao longo dos séculos, se havia algo que reconectava as emoções de Farda ao seu coração, mesmo que por um instante, era Shiniara. Sua luz. Sua alma. Ele cerrou os dentes. No dia em que ela morreu, eu tinha uma escolha a fazer. Outro Draleide, Aeson Virandran, junto com seus companheiros, havia matado 3 dos meus parentes, despedaçando-os enquanto dormiam. Estava escuro, nuvens de tempestade cobriam o céu e relâmpagos rasgavam o ar. Éramos 2 contra os 4 deles. Nós tínhamos 2 dragões, eles tinham 3. Shiniara não queria persegui-los. Eram muitos, e a tempestade era terrível. Ela estava com medo. Por mim e por ela. Linari e Teranaine também não queriam ir. Sangue suficiente já havia sido derramado naquela noite, disse Linari. Ela estava olhando fixamente para ele agora, assim como Faenir. Mas eu não conseguia esquecer. A raiva fervilhava dentro dele ao se lembrar de seus 3 irmãos e seus parentes estendidos no chão, relâmpagos iluminando seus restos mortais. Eu estava no penhasco onde tínhamos aterrissado, a chuva me castigando com tanta força que parecia uma cachoeira. E tirei esta moeda do bolso. Ele olhou para a moeda amassada, jogando-a para frente e para trás. Coroas. Leões. Eu disse para Linari, se caírem coroas, voltamos, mas se caírem leões, nós os seguimos, os arrancamos do ar e os esmagamos contra o penhasco. Eu era tão arrogante naquela época. Ela concordou. Joguei a moeda. Caiu em coroas. Farda ergueu o olhar para o céu negro coberto de nuvens. Enfiei a moeda no bolso e me recusei a voltar. Montei em Shiniara e cavalguei atrás deles. Teranaine e Linari foram atingidas por raios enquanto tentavam nos alcançar. Linari morreu instantaneamente e Teranaine gritou ao cair. Em instantes, os Draleide que estávamos perseguindo caíram sobre Shiniara e eu. Enviamos 2 para jantar nos salões de Ashiron, mas eles já haviam rasgado as asas de Shiniara. Arrancamos o último par, Alder e Thorin, do mundo enquanto caíamos, então nos chocamos contra o penhasco. Eu deveria ter voltado, e por não ter voltado, Shiniara morreu naquela noite. Aeson Virandran cravou suas lâminas em seu crânio e me jogou do penhasco nas águas da Costa dos Raios. Por algum milagre dos deuses ou uma piada de mau gosto, fui parar na praia perto de Bromis na manhã seguinte. Eu gostaria de ter morrido, uma parte de mim morreu. Na língua antiga, nos chamam de Hakina. Significa aquele que é ponto. Quebrado. Mas quando um dragão morre, você não está quebrado. Não, Farda balançou a cabeça, fechando a mão em torno da moeda. Você está despedaçado. Sua alma está dilacerada e estilhaçada, seus muitos fragmentos lançados ao vento. Você não é nada, você não é ninguém. Tudo o que você sente é vazio, frio e errado. É por isso que confio na moeda. É por isso que deixo o destino decidir. Em parte porque tudo perdeu sentido depois que Shiniara morreu, mas em parte porque na única vez em que não ouvi o destino, perdi a única coisa que me restava neste mundo que eu prezava. E com ela, levou minha dor, meu amor e minha felicidade. Farda encarou a moeda na palma da mão, o dedo traçando sua borda desgastada pelo tempo. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Fazia tanto tempo que não chorava que havia esquecido a sensação. Quer saber por que voltei para você? Farda soltou uma risada curta. Na verdade, nem eu sei ao certo. Mas pela primeira vez, ela... Ao ouvir movimentos bruscos e o barulho da terra sendo pisada, Farda ergueu o olhar e viu ela deitada de costas, convulsionando,
com as mãos torcidas em direção ao peito. Ele se levantou num salto, mas Fainir avançou em sua direção, cabeça baixa, pelos eriçados, focinho franzido no rosnado. Ele era mais um urso do que um pinheiro-lobo. Sai da frente, animal estúpido! Farda deu um passo em direção a ela, que ainda se contorcia no chão, mas Fainir fechou as mandíbulas, seus olhos âmbar frios e selvagens. O que você está fazendo? Deixe-me ajudá-la. Fëanor encarou Farda. Os olhos da criatura brilharam com compreensão, mas ele não se moveu. O pinheiro-lobo recuou sobre ela, parando sobre seu corpo convulsionando, mordendo e rosnando para Farda. Farda olhou para ela. Ela estava tendo espasmos, sua cabeça sacudindo de um lado para o outro. Ele encontrou o olhar âmbar de Fëanor. Deixe-me ajudá-la, ou eu passarei por cima de você. Fëanor baixou a cabeça e arqueou ainda mais as costas, com saliva escorrendo de sua mandíbula. Maldito pinheiro-lobo! Farda mergulhou para frente, estendendo a mão para a centelha e puxando fios de terra e espírito. Ele ergueu o braço direito quando Fëanor atacou. As mandíbulas do pinheiro-lobo se fecharam em torno do antebraço de Farda. Ele sentiu pressão, mas não dor. Fëanor sacudiu a cabeça para os lados, tentando despedaçar o membro de Farda, mas Farda prendeu os fios de terra e espírito e os pressionou contra a pele e o osso do braço, engrossando-os, endurecendo-os. Ele só podia fortalecê-los até certo ponto, e não demoraria muito para que a criatura os atravessasse. Farda caiu de joelhos ao lado de ela, empurrando o braço para trás em direção a Fëanor, tentando conter o pinheiro-lobo, enquanto a pressão aumentava cada vez mais. Ela! Ele agarrou a cabeça dela com a mão livre, o ombro recuando bruscamente quando Fëanor o puxou. Os olhos de ela estavam fechados, revirando-se atrás das pálpebras. Farda! Ala saltou do alto da colina atrás de ela, com choque e urgência na voz. Ela desembainhou a espada e avançou, seguida por Elin. Não! Gritou Farda. Ele sentiu um estalo no braço. Fiquem para trás. Farda, nós. Não! Ele sacudiu ela, agarrando a nuca dela. Ela! Farda sentiu o sangue quente escorrendo pelo braço, sentiu a centelha se esvaindo dele enquanto os fios de terra e ar entrelaçados em sua pele e ossos cediam. Então, parou. A pressão diminuiu. Com o peito arfando, Farda se virou e viu que o pinheiro-lobo o havia soltado e agora o encarava, sem rosnado, com os pelos eriçados e o pelo ao redor do focinho encharcado de sangue. O braço de Farda estava coberto de perfurações e marcas de mordida, o sangue ainda jorrava, mas, em sua maior parte, estava intacto. Os fios da terra e do espírito impediram que o pinheiro-lobo o arrancasse completamente. Ele lidaria com isso depois. Ele voltou sua atenção para ela. Os espasmos e convulsões haviam cessado. Farda levou a mão ao rosto de ela e puxou sua cabeça em sua direção. Ela, abra os olhos. Ala se jogou no chão ao lado de Farda. Ela lançou um olhar cauteloso para Fëanor, que, exceto pelo sangue que escorria de seu focinho, agora parecia tão tranquilo quanto um filhote. Ela agarrou o braço de Farda, examinando o ferimento. Em que diabos você estava pensando? Farda olhou para trás, para Ala, mas apenas grunhiu. Farda! Ela sussurrou. Ela! Farda olhou para baixo e viu que os olhos de ela estavam abertos, suas íris se movendo como ouro derretido. Fale comigo. Ele deu um tapinha em sua bochecha enquanto suas pálpebras se fechavam. Fique acordada. Fale comigo. No fundo da sua mente, ele sentia Ala tecendo fios pelo seu braço. Ela não era uma curandeira, mas sabia o suficiente para evitar que ele morresse de hemorragia. Um estalo lhe indicou que ela havia consertado seu osso quebrado. Ela gemeu, com sangue escorrendo dos lábios, provavelmente por ter mordido algo durante a convulsão. Seus olhos estavam completamente abertos agora. Ela balançou a cabeça, erguendo-se com dificuldade para apoiar as costas na rocha atrás dela. Não é bonito, mas serve. Ala suspirou, dando um tapinha no antebraço de Farda e sentando-se de costas. Ela lançou um olhar fulminante para Fëanor. Eu teria simplesmente matado a fera. Farda olhou para o braço e viu que agora estava coberto de cicatrizes rosa e brancas, com manchas de sangue na pele. Estava exatamente como deveria estar, como se tivesse sido atacado por um enorme pinheiro-lobo e, de alguma forma, sobrevivido. Ele agradeceu aos deuses por Chiniara ter levado sua dor. Eu ouvi alguma coisa, murmurou ela, recuperando a lucidez. Ela levou a mão esquerda à lateral da cabeça, pressionando os dedos na têmpora. Foi como um ruído agudo que atravessou minha cabeça.
Farda abriu e fechou a mão, testando se seus dedos ainda funcionavam, produzindo estalos e crepitações rígidas. Ótimo, gostei dessa mão. Ele olhou para ela. Você está bem. Ela assentiu com a cabeça, fazendo uma careta. Era como se alguém estivesse projetando seus pensamentos na minha mente. Imagens, palavras, sentimentos. Eu vi meu irmão. Ela olhou para Farda, e seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram. Você pode confiar em mim, ela. Eu prometo. Confiar em você. Ela se mexeu, encostando-se na pedra, os dedos da mão esquerda ainda pressionando a têmpora. Você só mentiu. Cada palavra que sai da sua boca é uma mentira. Você é a última pessoa em quem posso confiar. Farda inclinou-se um pouco mais para perto. O que eu lhe disse sobre Shiniara? As únicas outras pessoas que sabem o que aconteceu naquela noite são a Eson Virandran, Ala e Ilin. Quase 250 anos e eu só contei para 3 pessoas. Você está do lado do Império. Abandonei o Império no momento em que te tirei daquele acampamento, no momento em que matei uma mulher que eu respeitava para te libertar. Eu nunca te pedi para fazer isso. Pois bem, está feito. Ela olhou de Farda para Faenir e depois para a massa de cicatrizes que formava o braço de Farda. Seus olhos suavizaram. Eu vi Kalen e um dragão branco. Não era nem metade do tamanho dos que a guarda do dragão montava. Eles estavam em uma floresta e em uma cidade construída com pedra tão branca quanto as escamas do dragão. Ela fez uma careta, girando o pescoço e pressionando os dedos com mais força contra a têmpora. É como se tivessem arrancado um prego da minha cabeça. O que mais você viu? Ilin se moveu para ficar atrás de Farda, com os braços cruzados atrás das costas. Como está seu rosto? Rosnou ela, repuxando o lábio para expor dentes que pareciam se afiar enquanto falava, 4 presas se alongando. Tenho certeza de que está tão bonito quanto o seu agora, disse Ilin sem hesitar. Ele se ajoelhou ao lado de Farda, olhando na direção de ela, embora Farda soubesse que seus olhos não viam nada. Eu só ataquei você porque você estava nos atacando. Agora, se você terminou, acredito que posso saber o que você passou. O lábio de ela tremeu, seus olhos ainda brilhando como ouro derretido, mas seus dentes voltaram ao normal, as presas encurtando. Continue. Existem criaturas chamadas Anga, metamorfos, guardiões e servos dos deuses druídicos. Eles têm a capacidade de se comunicar uns com os outros a grandes distâncias usando apenas a mente. Aldruidas, como você, podem acessar essas comunicações, mas somente se forem enviados por Angan do mesmo clã que seu deus patrono. Seu deus padroeiro. Os Angan e os druidas da antiguidade adoravam 5 deuses encarnados. Nesse caso, considerando a forma de lobo, acredito que você seja filha de Fenrir. E como você sabe de tudo isso? Ilin fez uma pausa por um instante. Farda sabia o quanto era difícil para Ilin falar de Andras. Meu amor, meu Ayar Elvin, Andras, era um aldruida de Borna, embora tenha passado a vida escondendo isso. Os detalhes não importam, mas Andras frequentemente vivenciava o que você acabou de vivenciar, embora com o tempo tenha aprendido a se controlar quando isso acontecia. O que você ouviu, viu, sentiu? Os Angan se comunicam por meio de imagens, emoções e sentimentos, além de palavras. O olhar de ela oscilou entre Ilin, Farda e Ala. Não. Ela pressionou as mãos contra a rocha atrás de si e se levantou, cambaleando para o lado, com Faenir se aproximando. Não vou te contar nada. Não vou. Ela deu um passo à frente, mas tropeçou, e Farda segurou pelo ombro. Aonde você pensa que vai? Tire as mãos de mim. Ela afastou a mão de Farda com um tapa, cambaleando para trás antes de se equilibrar. Podemos te ajudar a encontrá-lo, ela. Me ajudar? Você está tentando encontrá-lo desde o começo. Isso tudo fazia parte do seu plano. Quão perturbada você é. Eu não vou te levar até ele. Os batedores imperiais estão vasculhando cada centímetro quadrado de terra daqui até Forte Arken. Eles não estão procurando só por você, estão procurando por nós. Farda bateu no peito e gesticulou para Ala e Ilin. Arriscamos nossas vidas para tirar você de lá. E se você tentar ir sozinha, eles vão te pendurar antes do pôr do sol de amanhã. Aí você vai saber o que é tortura de verdade. Farda agarrou ela pelos ombros, ignorando os rosnados de Faenir. Olhe nos meus olhos. O coração de Farda batia mais forte do que batia há séculos. Ela era simplesmente teimosa demais. Eu não sei o que você fez comigo, mas quando você está perto,
eu não me sinto tão destruído. É por isso que eu voltei. É por isso que estou aqui. E se a última coisa que eu fizer for te devolver para o seu irmão, então pelo menos terei feito algo decente nos últimos 400 anos que explique por que ainda estou vivo enquanto Chiniara está morto. Tem que haver uma razão para eu ainda estar aqui. Agora deixe-me te ajudar. As mãos de Farda tremiam enquanto ele segurava os ombros de ela. Ele poderia matá-la por fazê-lo se sentir assim, por fazê-lo sentir qualquer coisa. Chiniara havia lhe tirado isso, pertencia a ela. Ela não tinha o direito de lhe devolver. Ele soltou os ombros de ela, virando-se e encontrando o olhar de Ala por um breve instante. A piedade em seus olhos apenas serviu para alimentar ainda mais a fúria em seu coração frio e gélido. A mensagem era para outra pessoa. A voz de ela cortou o silêncio. Farda não se virou. Continuou encarando o chão, a luz da fogueira tremeluzindo. Suas mãos ainda tremiam. Não entendi tudo, mas há uma reunião, eu acho. Ou um convite. As imagens eram de uma floresta que se estendia até onde a vista alcançava. Nuvens escuras e carregadas pairando no céu. Relâmpagos. Parecia errado. Como se fosse um lugar de refúgio, mas também de grande medo, como se algo estivesse observando. Não sei, foi tudo o que consegui entender. Já chega. Farda ergueu o olhar para ver Ala caminhando em sua direção. A Floresta Negra, disse Ilin. Sabemos há muito tempo que os elfos se refugiaram lá. Aezon tem muitos amigos entre os elfos, e os Alditmar reivindicam a floresta como sua. Faz sentido que ele tenha ido para lá. Com o surgimento dos elfos Linalion, não podemos pegar um navio na Costa Relâmpago, não que eu queira. Ala franziu os lábios, pensativa. E as terras queimadas estão praticamente intransitáveis. Se formos para noroeste, podemos pegar um barco fluvial de Katagan até a costa. Giza provavelmente estará sob bloqueio, mas poderíamos navegar pela Baía da Luz. Talvez atracar em Passagem do Rei ou Falsa. Levará um pouco mais de tempo, mas não encontraremos nenhuma patrulha. Entre nós três, temos favores suficientes para 100 vidas. Farda endireitou as costas, cerrou os dentes e soltou um longo suspiro pelo nariz, acalmando-se. Levou as mãos ao rosto e enxugou a sujeira e as lágrimas. Nenhum de vocês precisa vir, disse a Ala e Ilin. Esta jornada não termina bem. Vocês sabem disso. De qualquer forma, já vivemos tempo demais, disse Ala. Nossos finais nunca foram destinados a ser felizes. A mão de Ilin repousou em seu ombro. Como dissemos, se tivermos que morrer, preferimos que seja com os nossos. Vivi tempo demais para morrer lutando por algo que não me importa mais. Além disso, eu gostaria muito de ver esse novo Draleide. Se a Aezon permitir, antes de nos decapitar, já está na hora de encararmos nosso passado. Eu não posso simplesmente ir embora. Ela deu um passo à frente, cambaleando um pouco, com as pernas ainda fracas. Ela olhou para Farda por um longo momento, seu olhar parecendo penetrar seu crânio. Coren e os outros. Preciso que eles saibam que estou bem. Ou vamos agora, ou não vamos de jeito nenhum, ela. Coren vai querer nos matar assim que nos vir. Nossa história é complicada. Faenir caminhou até ela, roçando o focinho em seu ombro. Ele soltou um gemido baixo, suas orelhas se dobraram para trás contra a cabeça, seus olhos parecendo fazer uma pergunta. Ela coçou a bochecha do pinheiro-lobo. Tudo bem, sussurrou para Faenir. Depois de um instante, olhou para Farda, cujos olhos haviam voltado à sua cor verde natural. Quanto tempo vai levar? Antes de entrarmos nesse assunto, disse Ala, aproximando-se, voltamos para avisar que temos companhia. Taner desembainhou sua espada o mais silenciosamente possível, enxugando o suor da testa enquanto fazia. À frente, podia ver as chamas da fogueira tremeluzindo contra as paredes da alcova escavada na rocha. Farven moveu-se para a esquerda, Yana para a direita, ambos com espadas em punho. Lembre-se, sussurrou Farven, um ou mais deles podem tocar a centelha. Precisamos atacá-los rapidamente, capturá-los depressa. Taner assentiu com a cabeça, sabendo que Farven não estava olhando para ele. Apertou o cabo da espada com mais força, os músculos do antebraço se contraindo. Quando soube que ela havia sido levada de volta ao acampamento imperial, o ar lhe faltou os pulmões. Se não fosse por Farven lhe assegurar que a trariam de volta, ele teria ido atrás dela imediatamente. Com Yana tinha sido pior, ele precisou contê-la. Eu não te deixei ir só para ter que te matar de novo, jovem. A voz ecoou na noite, ricocheteando na rocha.
Tanner parou abruptamente, e Farven e Yana fizeram o mesmo. Farven olhou em volta, seus olhos percorrendo a linha da pequena crista que se estendia em direção à alcova à frente, parando como se tivesse visto algo, embora ele não fizesse a menor ideia de como ela pudesse ter visto alguma coisa na escuridão total. Viemos buscar a garota, Ala. Não queremos briga, gritou Farven. Uma figura emergiu da escuridão avassaladora, descendo da pequena crista até o chão. Uma mulher deu um passo à frente, seus cabelos brancos como a neve, os dedos da mão esquerda cerrados em um punho. Isso mesmo, jovem. Porque eu não vou deixar você viver duas vezes. Onde ela está? As palavras saíram da boca de Yana em um rosnado enquanto ela dava um passo em direção à mulher de cabelos brancos. Tanner estendeu a mão para puxá-la para trás, mas ela já estava se aproximando. Audaciosa. A mulher sorriu, olhando para Yana como se estivesse se divertindo. Ela não se moveu um centímetro, mas Tanner viu Farven se enrijecer, e então a espada de Yana foi arrancada de sua mão por algo invisível, batendo com força na pedra. Não que eu ache que você pudesse fazer algo útil com ela, disse a mulher de cabelos brancos. Mas eu não gosto de aço afiado no meu rosto. Digamos que é uma preferência. Vire-se, Farven. Dylan era um amigo, não quero causar mais dor à sua alma. Não diga o nome dele. A raiva crua na voz de Farven era algo que Tanner raramente vira na elfa. Ela já havia falado de Dylan antes, seu antigo mestre na época da queda, mas a lembrança dele sempre lhe trazia tristeza, não raiva. Não ouse jamais dizer o nome dele. Nem pense nisso. Eu o conhecia melhor do que você, jovem. Você o deixou morrer. Toda moeda tem dois lados. Não é verdade, Farda? Como que surgindo do nada, Farda Kirana saiu das sombras para a esquerda, com uma das mãos apoiada no pomo da espada. Tanner Fornan. Farda riu. De todas as pessoas que eu pensei que encontraria aqui nestas colinas, você não era uma delas. Então você se cansou da fortaleza em Berona. Você é quem fugiu do acampamento de Loria. Mudou de ideia. Interessante escolha de palavras. A torção nos lábios de Farda era quase imperceptível, iluminada apenas pelo pálido luar. Essa é a Yana. Yana Veradiz. Realmente havia muitos rebeldes em Berona, não é? Vá embora agora, e todos nós podemos seguir nosso caminho. Não vamos embora sem a ela. Yana encarou Farda, com voz firme. Quando ela estava assim, não havia como fazê-la mudar. Pois bem, você não vai embora com ela. Disso eu posso garantir. Tanner. Os pelos dos braços de Tanner se eriçaram ao ouvir a voz de ela. Ela? Você está bem. Sombras tremeluziam no nicho à frente, e duas figuras emergiram, seguidas por uma terceira que caminhava sobre quatro patas, Faenir. Tanner caminhou para frente, aproximando-se de ela, quando ouviu o som áspero do aço e sentiu a ponta da lâmina de Farda pressionada contra seu peito. Farda balançou a cabeça negativamente. Conforme ela se aproximava, Tanner percebeu que ela mancava, com a mão apoiada nas costas de Faenir para se equilibrar. Suas roupas estavam manchadas de sangue, e vários cortes e hematomas marcavam seu rosto e pescoço. A figura que caminhava ao seu lado era uma elfa de cabelos e pele escuros. Farda, largue a espada. A voz de ela parecia fraca, mas havia firmeza nela. Farda olhou para ela, os olhos semicerrados, mas manteve a lâmina onde estava. Ela parou a poucos passos de distância, uma careta contorcendo seu rosto. Ela olhou de Tanner para Yana e depois para Farven. Os outros. Juro está morto, respondeu Farven. Assim como Jax e Ligin. Arlon, Ferol, Varik e Suka conseguiram escapar ilesos. Eles estão a caminho de volta. Ela sentiu com tristeza. Não vou voltar. O quê? A palavra saiu da boca de Tanner antes que sua mente a tivesse processado. Ela, do que você está falando? Eu sei onde Kalen está, Tanner. Farda está me levando. Você não pode confiar nele, ela. O som do aço pressionando o couro lembrou Tanner de que Farda ainda mantinha a lâmina encostada em seu peito. Os dois se encararam. Ele quer que você o leve até Kalen. É só isso que ele quer desde o começo. Ela e Farda trocaram um olhar. Há mais coisas envolvidas, Tanner. Obrigada por tudo que você fez, mas eu não posso voltar. Por favor, vá embora. Você já fez tanto por mim. Kalen é a única família que me resta, e ele está sozinho. Ele nunca me deixaria, e eu não vou deixá-lo. E eu não vou te deixar.
Yana deslizou sua espada para a bainha, aproximando-se de ela. Nós vamos com você. Nós somos o quê? Tanner não conseguiu disfarçar o choque em sua voz. Nós vamos com ela, disse Yana categoricamente. Não vou deixá-la sozinha com essas pessoas. Essas pessoas têm nomes, disse a mulher de cabelos brancos, dando de ombros. Yana. Ela olhou de Yana para Farda e depois de volta para Yana. Yana, está tudo bem. Você já... Não. Yana balançou a cabeça. Você não vai nos convencer a desistir. Não posso falar por Farven, mas posso falar muito bem por aquele idiota. Yana apontou para Tanner. Vamos com você. Seu irmão é o Draleide. Se você for procurá-lo, tenho certeza de que encontraremos muita rebelião por lá também. Não vamos deixar você ir sozinho. Isso não vai acontecer. Então, ou você nos deixa ir com você, ou eu te carrego de volta no meu ombro. Yana não era do tipo que se apegava a alguém, e Tanner tinha visto como ela agia perto de ela, como uma loba protegendo seu filhote. Então, ele encarou a mulher que amava, com o coração quase se partindo ao ouvir a voz dela tremer. Nós vamos com você, ela. Pelo reto. Não há discussão. Tanner cerrou os dentes enquanto aguardava a resposta. Ele logo descobriria se ela era tão livre quanto Farda afirmava. Tudo bem. Ela mancava ao avançar e abriu os braços para Yana. Yana abraçou ela, acariciando suas costas, e Tanner pôde ouvi-la sussurrar, sua garota estúpida, estúpida. O riso de ela fez com que um sorriso surgisse em seu rosto. Ele ergueu as sobrancelhas para Farda, que puxou a espada do peito de Tanner. Quem diria que isso ia acontecer? Farda franziu os lábios, divertido, enquanto deslizava a espada na bainha. Tanner Fornan, alto capitão da guarda de Berona, um rebelde. E agora aqui estamos nós. Fascinante como o mundo funciona. Tanner resmungou para Farda, virando-se para ver Farven se aproximando. Não posso ir com você, disse Farven, segurando o antebraço de Tanner. Há muito o que fazer aqui. Preciso contar a Coren tudo o que aconteceu. Ela se aproximou, baixando a voz. Você sempre terá um lar em Tahel. Quando chegar ao seu destino, envie correspondência para Ilka e tenha cuidado, Tanner. Não importa o que aconteça, não baixe a guarda. Não vou, prometo. Fique segura, Farven. Com o que vimos em The Three Sisters, o norte é um lugar muito diferente. Farven assentiu com a cabeça e apertou o antebraço de Tanner, depois caminhou até Farda, com um olhar gélido. Se vocês, ela olhou para os outros, a elfa e a mulher de cabelos brancos, se algum de vocês causar o mínimo de dano a essas pessoas, eu mesmo os caçarei. Farei disso meu único propósito. Draleide N. Aldrir, Farven. Se nos encontrarmos novamente, talvez lutemos mais uma vez do mesmo lado, disse a mulher de cabelos brancos enquanto Farven se preparava para partir. Farven parou. Olhou para a mulher de cabelos brancos. O perdão não vem tão facilmente, Ala. Não pelas coisas que você fez. Farven. Ela mancava até Farven e a abraçou. A elfa ficou um instante surpresa, depois retribuiu o abraço. Obrigada por tudo. Por favor, diga o mesmo a Coren e que eu voltarei. Farven se afastou de ela e assentiu. Assim será feito. Foi um prazer, ela Forna. Você teria sido uma Draleide excepcional. Que os deuses a protejam. Dito isso, Farven se virou e desapareceu na noite.